Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em João capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14. Mais especificamente, João capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 13. Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor, ouça com fé, querida. Deixa Deus falar ao teu coração. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Você pode orar aí onde você está? Peça ao Senhor que fale ao teu coração essa noite, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, na simplicidade do nosso culto, nas limitações da nossa mente e do nosso coração. Fala conosco. Eu creio que todas as vezes que a tua palavra é aberta, lida e proclamada, o Senhor tem cura para a nossa alma. Que possamos hoje ser curados mais uma vez pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, em algum momento da sua vida você já deve ter feito essa pergunta. Qual que é o propósito da minha vida? Qual é o sentido de tudo que eu estou vivendo aqui? Por que nós estamos aqui, afinal de contas? O que está por trás de tudo que eu tenho vivido nos meus dias? Com certeza, principalmente em momentos difíceis que a gente enfrenta, e com certeza enfrentamos, todos nós aqui, nós começamos a perguntar algumas coisas. Começamos a olhar ao nosso redor, começamos a questionar. Quantos e quantos de nós aqui hoje, reunidos nesse lugar, já não se perguntou qual é o propósito da vida? Por que a gente vive tudo isso? Qual que é o sentido desses meus dias? Por que eu trabalho tanto? Por que eu me esforço tanto? Por que as coisas às vezes se tornam tão difíceis, se tornam às vezes até mesmo amargas na vida, se tornam complicadas de continuar e permanecer? O nosso coração às vezes se pega nesses lugares de questionamentos e de dúvidas e de incertezas. Todos nós passamos por momentos assim. Seja na nossa infância, seja na nossa adolescência, seja no ebulir da nossa juventude, seja na nossa fase adulta, ou quando nós vamos caminhando por ela e o ninho fica vazio, a casa fica mais solitária, quando você se aposenta e os afazeres mudam, a estação da vida muda e as coisas começam a ficar diferentes. Em algum momento a gente para e pergunta: qual é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido de tudo isso? Amanhã é segunda-feira. Mais uma semana começa. E começa tudo de novo outra vez. Alguns estão de férias, outros voltando de férias, alguns entrando nelas, outros estão aí.
Mais uma segunda-feira desse mês de janeiro. E eu não sei se você já percebeu, mas o mês de janeiro está quase acabando. Quando nós piscamos os olhos, entramos em 2025 e semana que vem esse mês já acaba. Sabe por que às vezes isso tudo dá essa sensação estranha na gente? É porque quando nós perdemos o sentido e o propósito das coisas e dos nossos dias, nós ativamos, às vezes sem perceber, dentro de nós o modo sobrevivência. Nós começamos a correr, nós começamos a fazer, nós começamos a lutar, nós entramos na nossa rotina, mas nós entramos não para viver e desfrutar da vida, mas nós entramos num ritmo de sobrevivência. Nós não temos mais tempo de contemplar a beleza do que Deus fez, nós não temos mais tempo de refletir sobre o que está acontecendo com a gente. Nós não temos tempo de parar para pensar e começar a meditar naquilo que Deus está dando, entregando ou fazendo, mesmo quando a gente não entende absolutamente nada do que está acontecendo. E como é difícil, irmãos. Quando perdemos alguém próximo, quando perdemos alguém que amamos, quando os problemas se amontoam no trabalho, quando as coisas se tornam difíceis nas relações dentro de casa. Mas nós vivemos uma rotina tão insana, uma rotina tão brusca, tão forte, pesada, que nós ativamos esse modo, o modo sobreviver. Nós vamos vivendo um dia de cada vez, ou sobrevivendo a esses dias, desafios e tudo que vem e que eles trazem. O resultado disso, no século 21 e no momento em que nós vivemos, é chegar já no final de janeiro com uma sensação de exaustão muito grande. O ano está só começando. Mas se você rolar o seu dedo no feed do Instagram, você já vai ver muitas pessoas dizendo: eu estou exausto, eu estou cansado, eu não aguento mais. É uma sensação de que parece que nós estamos correndo e não saindo do lugar, sabe? Você pode dormir um dia inteiro, chega segunda-feira, você acorda com dor de cabeça e dor no corpo. Parece que você luta para resolver os problemas, mas eles voltam, eles continuam, os boletos não param de chegar, as demandas são enormes. E nós, nesse modo sobrevivência, o que sobre para o nosso coração é esse sentimento, às vezes, até mesmo de vazio. É um sentimento estranho, porque a gente está existindo em vez de viver. Nós estamos sobrevivendo aos nossos dias. Perdemos o sentido para onde nós estamos indo. Você trabalha, mas chega um ponto que você fala: por quê? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu tinha que estar aqui? É difícil viver assim, queridos. Mas muitos nos nossos dias estão exatamente dessa maneira. Não conseguem mais pensar, não conseguem mais refletir, perder o significado, o propósito da vida, o sentido para onde estão indo. Perder a noção do que está por trás de tudo que aconteceu na sua vida, o que acontece na sua vida. E um sentimento ruim de incerteza, de ansiedade, de dúvida, de exaustão toma conta do seu peito. Olhando para um texto como esse, que nós lemos, nós temos visto um pouquinho do que o Evangelho de João apresenta para nós como resposta a isso tudo. O Evangelho de João é lindo, gente. Uma estrutura linda, um texto lindo, um escrito maravilhoso que responde a um momento como esse que talvez eu e você estamos vivendo. Nós ligamos a sobrevivência nas nossas vidas e o Evangelho vem trazer uma resposta a isso. Um caminho diferente para que a sua vida seja curada desse existir somente, mas te trazer de volta para a realidade da vida. João, ele escreve essa história de Jesus, e no domingo passado nós começamos a contar essa história no versículo 1 ao versículo 5. Nós falamos que o verbo, a palavra, estava com Deus, e ela era Deus, e ele, Jesus Cristo, é aquele responsável por criar todas as coisas, nos trazendo para um novo relacionamento, um novo jeito de olhar e encarar a vida. E se você já leu o Evangelho de João, domingo passado eu desafiei a nossa igreja a ler o Evangelho de João na semana passada. Se você leu, você talvez teve esse estranhamento do capítulo 1,
Porque de repente a narrativa do apóstolo está dizendo: esse é o verbo veio, o verbo de Deus, e de repente, bruscamente, no versículo 5, ele para. E aí ele começa a dizer de um homem, que não era ele, não é ele, o apóstolo, mas é um outro João, o João Batista. Ele começa a dizer que surgiu um homem que foi enviado por Deus e parece que ficou confuso, porque estava falando do verbo, agora de repente coloca uma outra personagem nessa história do nada. O que João está fazendo aqui para tratar nesse prólogo da história de Jesus Cristo no mundo é nos mostrar que existe uma testemunha que demarcaria o início de tudo isso. Essa testemunha foi chamada pelo apóstolo, essa testemunha surgiu, e essa testemunha foi prometida há muito tempo atrás. Quando nós abrimos em Isaías 40, a partir do versículo 3, existe uma profecia para esse momento na qual o apóstolo João está se referindo. Está escrito no texto de Isaías: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado e todos os montes e colinas serão nivelados. Os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão aplanadas. A glória do Senhor será revelada e juntas todas as pessoas a verão, pois é o Senhor quem fala. 800 anos aproximadamente antes desse fato acontecer, Isaías já escrevia dizendo: algo vai marcar a vinda do Cristo, o Messias prometido, o verbo de Deus que veio até nós e se tornou um de nós. Essa voz que clama no deserto. Mas pastor, o que tudo isso tem a ver comigo? O que tudo isso tem a ver com a minha vida, essa rotina tão difícil, a sobrevivência dos meus dias e tudo isso que eu tenho vivido? Eu quero convidar você a observar pelo menos 4 lições muito, mas muito profundas que esse texto nos ensina a sair desse modo sobreviver e a voltar a uma vida plena como Cristo tem para cada um de nós. E a primeira lição que esse texto nos ensina é essa: todos nós somos enviados por Deus. Como que o apóstolo João mostra isso nesse texto? Versículo 6, ele diz assim: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Sim, o apóstolo está dizendo deste João, João Batista, não era ele mesmo. O João que foi prometido em Isaías, surgiu, esse homem nasceu, ele chegou, começou a acontecer algumas coisas ali naquele império, naquele lugar, naquela região. Nós bem sabemos, contado por Lucas, no seu evangelho, como foi o nascimento de João Batista, como foi milagroso, gracioso. Isabel era estéril, não podia ter filhos, numa idade já avançada, Deus também se manifestou naquele casal, e ela ficou grávida. Uma diferença muito curta entre João Batista e Jesus Cristo. No ventre de Isabel, João Batista, no ventre de Maria, o Verbo encarnado de Deus. Ali estava nascendo o precursor, aquele que anunciaria, que marcaria o preparo do território para a vinda do Messias. É isso que o apóstolo agora está pontuando. Ele está dizendo: sim, surgiu um profeta, um homem, surgiu essa pessoa, chegou essa pessoa prometida lá atrás e que agora traria o sinal e a evidência que todos nós precisamos para crer que o Messias é o Messias, que Cristo é Cristo, que o Senhor Jesus chegou ao mundo. Mas tem um fato nesse texto que me chama muita atenção. Existe uma frase, uma palavra muito forte aqui. Este homem foi enviado por Deus. Não foi do seu próprio coração, não foi da sua própria vontade. Não foi um dia João Batista deitado na rede, levantou e olhou: acho que Deus está falando comigo, vou começar um negócio novo. Eu acho que eu vou fugir aqui dessa região
que está ruim de trabalho, eu vou para o deserto, vou comer gafanhoto, vestir roupa de pelo de animal, eu vou viver uma vida simples, vou mudar de vida e vou fazer algo novo. Não foi da vontade dele, não foi do coração dele. Uma consciência desde o ventre de Isabel trazia naquele homem algo que o chamava, que o enviava, que o levava para algo que era muito maior que ele mesmo. Essa consciência inundava a vida desse homem. Ele marcaria, ele mostraria, ele colocaria a evidência desse momento histórico tão importante, não somente para aquela região, mas para toda a história da humanidade. Mas quem esse homem era? Era alguém enviado por Deus. Alguém que Deus escolheu, Deus chamou, Deus capacitou e Deus enviou como representante do seu reino para pregar àquele povo e dizer: arrependam-se. Arrependam-se porque o Messias está próximo. Arrependam-se porque o Cristo está chegando. Arrependam-se, convertam os seus corações, mudem de vida, comece a transformar a realidade do que vocês vivem, porque a esperança que foi prometida, ela é realidade na nossa vida agora. Esse era João Batista. E o que me chama a atenção aqui é o tempo desse verbo no original no qual ele foi escrito, no grego. Nós estamos diante de um verbo no particípio perfeito passivo. Eu sei, é uma baita confusão. Para quem não gosta de português, imagina de grego. Particípio perfeito passivo. Esquece isso, mas lembra de uma coisa. Tempos no original que estão nesse particípio passivo, eles mostram algo muito especial e não pode passar isso despercebido. Quando a gente lê isso no português, não traz essa ideia do que é no grego. Porque esse verbo fala de uma ação que foi feita no passado, que ela tem consequências que perduram continuamente. Aconteceu aqui, mas não ficou aqui. Aconteceu aqui. Eu não fui agente disso. Deus fez isso. Mas isso que aconteceu aqui continua acontecendo e continua se repetindo. E continuamente acontece dia após dia. Do que nós estamos falando? João Batista veio e foi enviado, não porque ele foi salvo, porque ele veio à frente, aceitou Jesus, diz: agora eu vou na igreja, agora eu sou cristão, agora eu sou crente. Não é disso que eu estou falando. Ele entendeu o envio de Deus e ele entendeu algo maravilhoso. O apóstolo testifica sobre isso. Ele entendeu que o envio dele era contínuo. Todo dia na sua vida ele acordava e ele sabia o porquê ele estava ali e o que ele tinha que fazer. Todo dia, um senso de propósito, de significado, movia do lugar onde ele estava para fazer o que ele fazia. Todo dia tinha uma motivação que não vinha dele mesmo, mas uma motivação que vinha dos céus, para que ele levantasse e enfrentasse tanta oposição, para poder continuar dizendo: o Messias vem. Isso é real, isso é verdade. Ele entendeu que ele era um homem enviado por Deus continuamente, todo dia, para uma missão maravilhosa que Deus tinha dado. Queridos, nós não somos João Batista, nós não somos aqueles que foram prometidos em Isaías 40, não é sobre isso. Isso já aconteceu. Mas, com certeza, uma grande lição surge para nós, discípulos de Jesus, quando lemos um texto como esse. Esse verbo se aplica à nossa vida. E se tem uma forma de sairmos do modo sobrevivência na qual nós entramos muitas e muitas vezes, perdendo o sentido para onde estamos indo, o propósito da nossa vida, é evocando essa realidade de novo para o nosso coração. Quando você acorda na segunda, quando você sai da sua casa e vai trabalhar na terça, quando você encontra os seus amigos na quarta, quando você está reunido com a sua família na quinta, não importa onde você está ou o que você está fazendo durante a sua semana, você precisa trazer para o teu coração a realidade do que está escrito aqui. Onde estiver,
Quando estiver, todo dia, Deus está te chamando e te vocacionando para algo que é maior que você mesmo. Deus está chamando você e te colocou onde você está. Sabe o teu trabalho? Sabe a tua rotina? Sabe a tua casa? Será que você nunca se perguntou por que você nasceu aqui e não nasceu em outro lugar? Por que você está no Brasil e não está em qualquer outro país desse mundo? Será que você nunca se questionou por que você tem que trabalhar nesse lugar? E tem algumas pessoas que tentam sair até do lugar, mas não sai de jeito nenhum. Tem pessoas que fazem um esforço para ser um mau funcionário, para ver se é mandado embora, mas mesmo assim não consegue. Parece que algo prende a pessoa ali. Não que isso esteja certo, mas parece que isso é uma realidade. Você devia perguntar por quê, Senhor? E a resposta está aqui. Deus te mandou onde você está. Não deixe de acordar nenhum dia da sua vida com a certeza do chamado e da vocação de Deus para você. Você é um homem e uma mulher enviada por Deus para uma grande missão nesse mundo. Isso tinha que te motivar. Isso tem que te levantar da cama. Isso tem que alegrar o teu coração. Isso tem que fazer transbordar a sua vida. Você foi comissionado por Deus. Você foi escolhido a dedo para essa missão que Ele tem para você. A pergunta que eu tenho para você é: você foi enviado para quê? Se você não sabe a resposta dessa pergunta, você pode estar perdido. Você pode estar sem sentido e sem propósito. Você pode estar respondendo isso de forma errada. Acordando segunda-feira, talvez só para ganhar o seu dinheiro, o seu ganha-pão. Trabalhando muito. Para quê? Você foi enviado para quê? O bonito desse texto é que ele continua nos mostrando que uma missão, essa é uma missão que define ou que redefine o propósito da nossa vida. Olha só o que o texto diz a respeito de João Batista, pelas palavras do apóstolo. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu leio esse texto, salta aos meus olhos essa palavra, testemunha. Testemunha, o testificar. Ele tinha um propósito, dá para perceber isso? Ele tinha uma finalidade, ele não estava ali ao seu bel prazer. Ele tinha algo pelo qual foi direcionado por Deus a fazer, assim como eu e você. E o propósito da sua vida era muito claro. Ele veio como uma testemunha. Ele veio para testificar, assinar, para poder mostrar ao mundo acerca da luz. Uma luz que não era ele mesmo, não vinha dele mesmo, mas ele tinha uma missão muito importante. A cada passo que dava, a cada palavra que falava, a cada decisão que fazia, a cada comportamento no meio das pessoas, a forma como ele tratava as pessoas, a forma como ele confrontava aqueles que ofendiam ao Senhor, tudo era uma manifestação visível como reflexo dessa luz. Ser testemunha é ser a evidência real de algo. Testemunhar é mostrar com a tua vida uma realidade que está além de você. Isso não impacta a tua vida? Quando você acorda segunda-feira, você saber que Deus pegou e chamou o seu nome e disse para você o seguinte: você, sim, você mesmo. Eu estou escolhendo você e estou enviando você. Vai. E quando você for, todo mundo vai olhar para você. E quando olhar para você, eles vão me ver em você. Eles vão me conhecer através de você. Eles vão saber quem eu sou quando eles conversarem com você. Eles vão espelhar na sua vida a vida de Cristo que você transmite e mostra para o mundo. Você foi enviado por Deus, escolhido para ser uma testemunha da luz de Cristo no mundo. Nós somos a evidência
mais visível que o mundo tem hoje. A prova mais concreta que quando a luz de Cristo ilumina o nosso coração, a nossa vida é completamente transformada. Nós somos novas criaturas, vivemos em novidade de vida. Nós participamos de um processo lindo pelo Espírito Santo de santificação. Nós somos templos do Espírito, morada de Deus, e onde nós chegamos, Ele chega. Isso deveria encharcar de alegria o nosso coração. É isso que deveria te motivar, querido, a acordar amanhã. É isso que deveria te levantar da cama. É isso que deveria te tirar do teu lugar. É isso que deveria te mover e dizer sim, eu sou enviado por Deus para testemunhar a respeito de quem Ele é. Como testemunha, nós temos uma missão que ressignifica tudo, porque através de nós, através das nossas palavras, através da pregação do Evangelho, através do nosso testemunho, todos aqueles que convivem com nós entram em contato com a realidade do reino de Cristo. Quando nós fazemos o que fazemos, a verdade é que nós inundamos o lugar com uma luz que não é nossa, mas é Jesus brilhando em nós e através de nós. João Batista sabia disso. João, o apóstolo, testificou sobre isso. E se você quer sair desse modo de sobrevivência que gera tanta ansiedade, tanta exaustão e tanto cansaço, você precisa ressignificar isso dentro do teu coração. Você precisa entender a vocação de Deus, o chamado de Deus para a tua vida, e você precisa se mover a levantar e dizer sim, eu sou um espelho de Cristo nesse mundo. Eu vivo para que os outros entendam quem Jesus Cristo é. Quando nós cantamos essa música que fala, estou preparando um caminho, porque importa que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno de soltar as sandálias dos seus pés. Sim, nós entregamos a nossa vida por ele, porque antes mesmo de ser um professor, um médico, um enfermeiro, um engenheiro, um profissional da área de comunicação, um cabeleireiro, ou uma dona de casa, uma mãe, um pai, ou o que você é na sua vocação, você foi enviado por Deus como um cristão para iluminar esse mundo. Não perca isso de vista, queridos. E tenha consciência de que nós não somos a luz, somos somente testemunhas dela. Nós estamos encharcados numa cultura que está dizendo para nós o seguinte: brilha a tua luz. Não é? Todos nós temos uma luz interna. É bonito esse discurso. Cuidado, viu? Cuidado com aqueles que sentam num banquinho e acendem um holofote em cima da cabeça, a igreja toda escura, gravam uns vídeos no YouTube e começa a falar para você assim: você é uma centelha de Deus. A luz precisa brilhar. A sua luz. Nós não temos luz, queridos. Sem Jesus Cristo, o que sobra no nosso coração são trevas e densas trevas. Sem Jesus Cristo, nós estamos entregues aos nossos próprios desejos. Romanos capítulo 1 diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade do ser humano. Sabe fazendo o quê? Deixando o ser humano entregue aos seus próprios desejos e às suas próprias vontades. E quando estamos entregues aos nossos próprios desejos e vontades, nós vivemos caminhos perigosíssimos na nossa vida. Nós nos perdemos, nós nos machucamos as pessoas. Por quê? Porque o nosso coração é volátil, ele muda, os nossos desejos mudam. Se somos guiados por eles, nós estamos em terrível situação. Sem Jesus, tudo que sobra é o seu coração. Pecaminoso, longe de Deus, rebelde, orgulhoso, um coração altivo, que pensa que tem luz própria, mas que a palavra de Deus diz não. Nós não somos a luz, nós somos testemunhas dela. A luz é Cristo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que pode iluminar o coração de qualquer um daqueles que o Senhor chamou. E você como João Batista, foi chamado por Deus para ser um instrumento de salvação para o mundo. Quando a gente pergunta para as pessoas assim, o que você é?
a gente responde à nossa profissão, não é? É automático isso, virou automático. É universal. O que você é? Aí eu chego e falo assim, eu sou pastor. Então, as pessoas que me olham de olho torto, assim, principalmente quando você está fazendo alguma coisa na loja, assim, né? Pastor não tem muito crédito hoje em dia, não. Mas a gente fala o que a gente faz. O que você é? Eu sou engenheiro, eu sou professor, sabe? Eu sou dono de casa, né? Eu sou mãe em período integral. Coisa mais linda, né? A gente fala o que a gente é, o que a gente faz, a nossa profissão. A gente deveria mudar isso. Você não é o que você faz. Você não é a sua profissão. A sua profissão são as habilidades que Deus te deu na tua vocação nesse mundo. Sabe quem você é? Você é aquele ou aquela que Deus chamou para uma missão maravilhosa, ser instrumento de Deus para a salvação do mundo. Deus podia fazer isso sozinho, mas Ele escolheu fazer com você. Deus podia ter escolhido outras pessoas, mas Ele resolveu escolher você. Eu olho para a história do Evangelho e eu fico pensando, por que Deus não mandou Pilatos? Por que Deus não escolheu Herodes? Estava lá no governo, gente, já estava no trono. Era um homem poderoso, tinha nome. Por que Deus não mandou o imperador do império, o dono do império romano? Não, Deus escolhe improváveis. Deus escolhe pessoas humildes, simples. É o que Corinto fala que é uma loucura. Ele escolhe aqueles que o mundo despreza. Ele escolheu um Zaqueu que subiu na árvore para ver ele passar. Ele escolheu aquela mulher Maria que estava pronta para ser apedrejada e ele levanta ela do chão e fala para ela, muda de vida. Ele escolheu um Pedro, que era um pescador, um Zé Ninguém da sua época, que pescava uns peixinhos lá. Quem conhecia Pedro? Você acha que Pilatos conhecia Pedro? Você acha que alguém no Império Romano sabia quem ele era? Deus escolheu você. Deus me escolheu, cheio de defeitos, cheio de impossibilidades, cheio de limitações. Às vezes a gente está azedo, amargo, a gente às vezes é chato. Você é chato? Porque às vezes eu sou chato. Tem dia que a gente está chato que só. Deus sabe disso. Deus sabe que a sua personalidade é essa. Deus sabe que você de vez em quando reage de um jeito que não deveria. Deus sabe que você explode. Você berra em casa, você grita em casa. Não, pastor, nunca gritei. Amém, irmão. Em casa tem uns berros de vez em quando. A gente é falho, irmãos. A gente tem que parar de acreditar que a gente é super-herói. Que a gente é o santo, santo, santo aqui na terra, que a gente não tem pecado, que a gente não comete erros. Nós somos um bando de pecadores, sem a graça de Deus nós estamos perdidos. Mesmo assim, Ele resolveu olhar para mim e para você e te chamou pelo teu nome. Mesmo assim, Ele disse, eu tenho uma missão redentora para esse mundo, eu vou salvar aqueles que são meus. E sabe como eu vou fazer isso? Através de você. É quando você abrir a sua boca para pregar o Evangelho, é quando você abraçar fazendo discípulos, é quando você estar aqui nessa família de Deus, é quando você vir e entender o que Ele está fazendo e se deixar ser um instrumento nas mãos do Deus vivo. Você não acorda segunda-feira para encher a sua carteira de dinheiro, nem a sua casa de bens. Você não acorda segunda-feira, cristão, para conseguir ter mais e mais posses. Você não acorda segunda-feira simplesmente para crescer na sua carreira e encher a sua parede de diplomas, de certificações e tal. Você acorda segunda-feira como cristão para ser um instrumento de salvação de Deus, onde você estiver. Nunca se esqueça disso. Nossa missão não é atrair nada para nós mesmos. A nossa missão, como instrumentos de Deus, é sermos reflexo da luz de Cristo, os improváveis que mostram quem Jesus é, com tudo que a gente vive. Fala para mim.
Isso não deveria ressignificar nossos dias? Isso não deveria fazer os nossos dias serem diferentes? Isso não deveria aquecer o nosso coração e queimar a gente por dentro e falar assim, é isso. Você já ficou empolgado com alguma coisa? Eu já. Eu gosto de novidade, eu gosto de coisa nova. Então, quando vem alguma coisa nova na minha vida, eu fico empolgado, sabe? Sabe aquela empolgação que vem na gente, aquele negócio que fala assim, nossa, eu estou doido para chegar, vamos começar, vai ser legal, e você está animado, animado. Às vezes isso gera até ansiedade na gente. Sabe essa empolgação que queima, que dentro que arde, porque está chegando o dia que eu vou viajar, está chegando o dia que vai acontecer isso, está chegando. Isso aqui deveria empolgar a gente assim. Deus te colocou nessa faculdade, Deus te colocou nesse consultório, Deus te colocou nesse lugar, Deus te colocou nesse lugar. Foi Deus que te colocou ali, querido. Seja um instrumento de Deus. Deus quer salvar pessoas através de você. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E essa luz é refletida através de nós. A verdadeira luz, aquela que é real, genuína, única, que é capaz de tirar da escuridão o coração do ser humano e iluminar aqueles que são chamados como seus filhos. Mas preste atenção, existe um alerta importante aqui. E a gente precisa ter a consciência dele. E eu quero terminar com esse alerta e mostrar para vocês que apesar e a despeito desse alerta, existe algo que nos levanta para viver tudo isso. O alerta de qual estou falando está escrito no versículo 10 e 11. Olha o que está escrito aí. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aquele que criou o céu e a terra, aquele que criou o universo, aquele que formou todas as coisas que existem, o verbo que estava com Deus, que era Deus, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Esse mesmo veio ao mundo. Ele estava aqui no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o apóstolo agora mostra uma realidade dessa missão. O mundo não o reconheceu. O mundo não o recebeu. O mundo que deveria o abraçar, aqueles que deveriam olhar para ele e dizer, sim, ele chegou. Se João Batista está pregando, se a voz que clama no deserto chegou, o Cristo chegou, o Messias chegou, a esperança, a vida do reino viria com ele. É isso que nós vamos viver agora. Quando ele chegou, o que ele recebeu daqueles que eram seu, a sua casa, foi uma porta fechada na sua cara. Quando ele chegou para aqueles que desde a infância estudavam sobre a vinda do Messias e cultivavam uma esperança no seu coração sobre esse momento, o que recebeu foi ódio, foi perseguição, foi confabulações de como eles matariam aquele homem chamado Jesus. Quanto ele espalhava bondade, milagres, curas, manifestações do céu, enquanto ele mostrava essa relação maravilhosa que existe entre um filho e um pai, o mundo o odiava. E o odiou tanto que o cravou naquela cruz. Conforme a palavra fala, a pior morte daquela época, o pior sofrimento imputado a um ser humano, a pior vergonha, a pior humilhação, ao invés de ser amado como o Messias, o Rei, o Cristo, ele foi rejeitado, crucificado e morto. Você tem noção da profundidade do que é isso? Quando eu olho para um texto como esse, eu penso, Jesus Cristo viveu isso. E ele disse para mim e para você, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Essa missão não vai ser fácil. As pessoas vão rir da sua cara. As pessoas vão torcer o nariz.
as pessoas não vão acreditar nas suas palavras. Quando você falar que está tudo bem porque você confia em Deus, você acha que o pessoal vai falar, nossa, que lindo isso. O pessoal vai falar que você é um ignorante, um religioso, um careta, que você está perdendo a sua vida vindo na igreja, que você não deveria perder o seu tempo com essas coisas, que você deveria curtir e aproveitar os seus dias porque eles são passageiros. E quando você está cantando aqui, tem gente debochando de você, dizendo que você se perdeu, está doido. Fizeram uma lavagem cerebral nele. Minha mãe falava isso, sabia? Minha mãe falava assim, o Leandro, nossa, começou a ir na igreja dos crentes, fizeram uma lavagem cerebral nesse menino. Agora ele só fala de Bíblia, só fala de Deus, só quer saber de estar no meio do povo, desse povo. A nossa missão não vai ser fácil, queridos. Não vai ser fácil. E quando você disser sobre Jesus, o mundo vai se levantar para dizer que você está louco. Mas isso não tira de nós a motivação que o Senhor tem para nós. A graça de Deus nos capacita para essa missão. E sabe como? Preste atenção como que esse texto termina e eu termino essa mensagem aqui. Versículo 12 diz assim: contudo, mas, essa partícula para mim é muito bonita, porque glória a Deus pelo contudo, glória a Deus pelo mas. Embora rejeitado, existe um mas de Deus, existe um contudo no meio dessa história para provar que Deus tem algo para fazer na sua vida. Contudo, aqueles que os receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Uma pergunta que ficava perturbando a minha mente na adolescência era essa: todo mundo é filho de Deus? Não, não é todo mundo que é filho de Deus, queridos. Porque se precisamos nos tornar filhos, quer dizer que nós não somos filhos. É algo que acontece e passa a ser. Concordam comigo? Então, nem todos são, porque nem todos se tornam. Existe uma condição. Existe um caminho a ser percorrido. Existe uma graça que alcança alguns. E não é pelo sobrenome que você tem. Não é porque você nasceu lá em Israel, no meio da Palestina, naquele ano. Não é porque você tem um sobrenome judeu na linhagem da sua família. Não é porque você é de tal etnia do mundo. Não, não é. Não é pelo que você faz. Não é pelo quão bom você é, o tanto que você é gente boa, o tanto que você é agradável, o tanto que você é sociável. Não é pelas suas mãos, nem pelas suas obras. Aqueles que creem em Jesus Cristo, como Verbo de Deus encarnado. Jesus Cristo que veio e morreu na cruz do Calvário, pagando o preço do nosso pecado. Jesus Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Jesus Cristo que antes de subir aos céus, ele disse: vão e façam discípulos, eu vou voltar para buscar vocês. Se você crê nesse Jesus, o Deus encarnado, o Deus Emanuel, que habita no nosso coração pela pessoa do Espírito Santo, você recebeu do céu o poder, a autoridade, o aval, a certificação de se tornar um filho, uma filha de Deus. Sabe o que significa isso? Deus chamou você para uma missão, porque Ele chamou você primeiro para um relacionamento. Ele quer ser seu pai. Ele quer um relacionamento profundo, íntimo e pessoal com cada um de nós. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Quando pediram para Jesus ensinar como que nós devemos orar, como que Jesus respondeu aos seus discípulos, de uma forma chocante, estranha. Um judeu jamais oraria assim, um judeu jamais falaria essas palavras. Os judeus tinham medo de falar até o nome de Deus, chamava Deus de Senhor, com medo e temor no seu coração de que um raio caísse na cabeça dele e matasse ele. E vem Jesus e fala assim: como que a gente ora? Pai nosso que estás nos céus. O Pai que é nosso. O Pai
que nos chama de filhos, o Pai que nos dá uma família, o Pai que nos dá uma nova identidade, um novo sobrenome, uma nova vida, uma nova condição. E não importa de onde você veio, se você é judeu, se você é gentio, se você é itatibense, se você mora em qualquer outro lugar ou nasceu em qualquer outra região. Uma vez que você crê que Cristo é o Senhor, você entra para essa família, ganha irmãos e irmãs, e agora o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de pai e filho, filho e pai. Eu sei, amanhã é segunda-feira. Eu sei que às vezes a gente se pergunta um monte de coisa. Às vezes você está no modo sobrevivência, meu querido, é por isso que você está tão cansado, tão cansada. Talvez esse vazio que está no teu peito é porque você não está mais conseguindo entender coisas tão cruciais e tão importantes na tua vida. Mas Jesus te trouxe aqui essa noite para ressignificar tudo isso na tua história. Qual que é o propósito da tua vida? Antes de qualquer coisa que você faça essa semana, lembre, você foi enviado por Deus para uma missão que ressignifica e define o propósito da sua vida. Ser um instrumento vivo de salvação para o mundo, ao abrir os teus lábios e viver como um cristão nesse momento da vida. Mesmo que não te escute, amanhã você vai levantar da sua cama e você vai lembrar que a graça de ser filho é ela que nos capacita para essa missão. Não merecemos. Somos improváveis, falhos e limitados. Mas Ele decidiu na eternidade te chamar de filho. E te enviou. Te enviou para representar Ele nesse mundo.